Oi, gente, tudo bem? Espero que sim, comigo tá tudo bem também, graças a Deus. Estamos começando agora mais um episódio do nosso Cristocast, o episódio 7, e a nossa convidada é a Duda, Oi, Maria galera. Eduarda. Duda, né? Melhor. Melhor. Duda. Maria Eduarda parece que é minha mãe dando bronca. Tá tudo certo. Gente, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu comentário, curtir muito, compartilhar com seus amigos, familiares. Seguir a gente no Instagram, deixei lá a caixinha de pergunta, que agora não vai dar tempo mais, mas nos próximos você já fica ligado. E é isso, engaja muito com a gente, compartilha. E muito obrigada, desde já agradeço por Tudo bem. por nos acompanhar. Às vezes trava. Fica Vamos tranquila. lá. E aí, Duda, tudo bem? Como E aí, você Nath? tá? Tô bem, graças a Deus. Com Tá muita certo. vergonha, né? Não acostumada com câmeras. Logo você que canta. Não, mas assim, de sentar e conversar, né? É outra coisa. Esses dias eu tava conversando com uma moça do meu trabalho, né? E aí a gente ia entrar numa reunião que tinha um monte de gente. Aí eu Uhum. falei, nossa, eu vou ter que falar na frente de 40 pessoas. Ela falou, Natália, logo você que apresenta podcast e canta, você tá com vergonha. Eu falei, Não faz sentido pra você mesmo. Pra mim ainda faz, vai. não faz. Vamos lá, como que foi a semana? Essa semana foi uma semana bem tranquila, porque bem zen mesmo, porque sábado a gente gravou as canções autorais, então foi muito pancada. Eu voltei dirigindo de Bertioga, então essa Nossa. semana aproveitei para descansar. Não tô trabalhando, então Quanto tempo é de viagem, Bertioga? é em Nunca torno de fui. 3h30. Você já tinha viajado dirigindo? Já. A maioria das vezes que a gente sai para ministrar, eu que vou dirigindo. É. É E tranquilo. aí, como que é isso de ministrar fora? Olha, é desafiador, viu? Porque mais por essa parte espiritual, porque a gente não conhece muito a igreja, eu não conheço muito a igreja, mas eu vou muito por aquilo que o Espírito tá falando. Então, tipo assim, tem vezes que a ministração é no sábado, o Espírito fala na segunda, mas, tipo assim, tem vezes que a ministração é no sábado, o Espírito fala no sábado de manhã, ou no 15, assim, segundos do segundo tempo. Então, mas rola aquela confirmação. Rola aquela confirmação. E já teve vezes de, tipo assim, você confirmar e aí o Espírito Santo falar, não é pra você ir, e você ter que cancelar? Não, nunca aconteceu. Nunca aconteceu mesmo. Tipo, bem tranquilo mesmo. Na verdade, as nossas ministrações, elas são marcadas com muita antecedência. Pra você ter uma ideia, a gente tem ministração sábado e domingo agora. Foi marcada há 4 meses atrás. Então, é bem tranquilo essa parte do Espírito falar e de cancelar. Nunca teve. Entendi. E vou começar falando da vida profissional. Que Vai lá. eu já tenho um spoiler aí. Fica tranquilo. Você terminou o estudo e você já começou a trabalhar. O que aconteceu? Eu fiz a faculdade de licenciatura em música, fiz 2 anos e eu tranquei essa faculdade por causa da pandemia. Tipo, começou a pandemia, não deu muito certo o EAD, porque eu acordava às 7 horas da manhã, mas dava uma dormida, então eu perdi várias chamadas, sabe? A professora chamava, sim. o pessoal me ligava no celular. E eu falei, cara, meu desempenho caiu muito. E eu sempre fui aquela aluna, tipo, no Nogueira. Aham. Cara, eu preciso tirar 10. Sim. Eu lembro que... Eu não lembro o nome da professora. Acho que é Rosinete, a de matemática. Ah, é. Cara, eu tirava um 7 na matéria dela. Eu já ficava muito chateada. Eu já tirei 1 na matéria dela. Ô, gente, Mentira, como que você conseguiu fazer porque isso? matemática, minha filha. Não é... Tô rachando. Não acredito. Ô, gente, só para inteirar vocês, a Duda, ela é da igreja que chama Rocha, né, do Ministério Rocha. Ela tem uma banda, ela é ministra de louvor. Sim. E a gente fez o convite para ela. Só que assim, a gente mora no mesmo bairro, então a gente se conhece há anos. Não estudamos na mesma sala, mas na mesma escola. Então, Nogueira é a escola que a gente estudava. Sim, o Nogueira era mais tranquilo, né? Só a Rosinete que era mais difícil tirar Nossa, nota. cara, Mas- tirava 1. E eu sentava do lado das pessoas e falava, por favor, cara, me ajuda, que eu não sei fazer isso. E eu não sabia. Cara, Tirei eu 1. amo muito matemática. Então, tipo, pra mim era de 9 pra cima. Então, quando eu tirava nota baixa, isso aplicou na faculdade também. Foi um reflexo na faculdade. Então, Nossa. quando eu cheguei na faculdade e eu comecei a tirar nota baixa por causa do EAD, falei, cara, eu vou ter que trancar. Aí eu tranquei a Não faculdade. sou eu aqui. Não, não tem como. Não tem como você estudar música por EAD. Então, Sim. tipo, eu tive que trancar.
Porque Nossa, senão, é verdade. Não tinha parado pra pensar. Música e AD. senão eu ia acabar reprovando, sabe? Sim. Tipo, até tem, né? Eles dão um jeito pra continuar a faculdade, Sim. mas era muito ruim. Assim, pra quem tinha um desempenho bom, eu caí bastante. E você pensa em voltar? Eu não sei ainda, porque a licenciatura. Eu estudei no NASP, né, Engenheiro Coelho. A licenciatura do NASP, ela é focada muito em musicalização infantil, né? Ela é mais naquele ramo, tipo, de crianças mesmo, assim. Entendi. Não que eu não goste de crianças, eu gosto muito de crianças, mas, tipo, eu gosto de dar aula Adultos. pra adultos, assim, que eu consiga... Sei lá, eu aprendi bastante no NASP, porque, né, na licenciatura, você não aprende só musicalização, você aprende psicologia, você aprende muita coisa. Então, Sério? tipo, teve umas matérias lá que a gente viu, quando a criança desenha isso, tem alguma coisa que ela está denunciando, isso na psicologia. Então, a gente aprendeu muita coisa, foi muito edificante, assim, somou demais. Mas eu não acredito que seja musicalização infantil que eu queira, sabe? Ah, entendi. Eu sou mais... É porque eu acho que nessa parte do infantil tem um mais, né? Um plus, uma forma diferente de ensinar, porque eles são diferentes de aprender. Sim, você tem que se dobrar, É. você tem que entrar no mundo deles para ensinar eles. Sim. Mas foi muito bom esses anos que eu passei lá. Aprendi demais, demais mesmo. E, por incrível que pareça, a música, você não aprende só música, você aprende sociologia. Como era o NASP, aprendi muito de Bíblia lá também, né? Sério? Porque tem matéria só de religião, que é Legal. obrigatória em todos os semestres. Aprendi muita coisa mesmo, assim. E que foi muito bom para mim. E aí, esses 2 anos, entrou a pandemia, aí você trancou. Aí eu tranquei. Aí você teve que começar a trabalhar. Ou foi uma opção? Na verdade, como eu tranquei, né? Eu trabalhava no Engenheiro Coelho. Como que eu consegui? Como que fala? Foi pela prefeitura de lá. Então, eu dava aula em escolas públicas. E nisso a gente tinha... Aula de música. Aula de musicalização infantil, em escolas públicas, né? Que legal. O ônibus pegava a gente na frente lá da faculdade e a gente ia dar essa aula. Então, eu recebia o que eu recebia, eu pagava o condomínio, mas quando eu tranquei, foi um choque, porque eu precisava pagar a conta. E eu, na minha idade que eu tranquei, eu não vou lembrar o certo, hoje eu tô com 24 anos, mas acredito que com 20 anos, por aí. Então, quando a gente é jovem, a gente... a vida é uma só, vamos sair pra comer, porque nós é crente, né? E crente nós come muito. Então, todo final de semana era rolê. Aí vai comer de madrugada. Exatamente. E aí eu tenho meu carro, aí eu precisei pagar IPVA. Graças a Deus, eu conheço muitas pessoas, né? Tipo, eu conheci o André e a Naninha da Nihon, que é uma loja de carros aqui em Campinas. E eu fui conversar com ele, então ele abriu uma vaga pra mim, mas nada a ver com musicalização infantil. Então, tipo, ali eu fiz social media. Então, eu aprendi a fazer vídeos de carros, fiz stories. Então, se você chegar na Nihon hoje na recepção, você vê um vídeo da Dudinha falando sobre troca de óleo. Sério? Ainda até lá. E como que foi essa experiência de, assim, mudar totalmente? Foi muito desafiador, porque, como eu falei pra você, quando eu colocava a câmera na minha frente pra falar de algo que eu não tinha vivência, hoje eu tenho uma ideia porque eu preciso trocar o óleo do câmbio de um carro, entendeu? Daqui serve uma vitrificação. Mas quando eu cheguei lá, foi cara a tapa, assim. Você teve que aprender tudo do zero. Tudo. Os meninos estavam... Graças aos meninos eram, tipo, muito tranquilos, sabe? Então, eles chegavam e falavam, cara, o que você tá fazendo? Aí ele explicava, Dudinho, é isso. Tanto que eu saí há poucos meses de lá e hoje... Tipo, são família. Eu chego lá, pô, Dudinha, levou pra vida. Que saudade, sabe? Então é bem leve, foi bem leve, eu aprendi demais. E continuo aprendendo com eles, que ele responde meus stories, a gente conversa, então é bem tranquilo. Legal. Muito bom. É bom quando a gente sai de um emprego que não sai ruim, de forma ruim, né? Sim. Eu trabalhava numa empresa e aí eu recebi uma proposta para estagiar na minha área. Na empresa que eu trabalhava também na área que eu estou hoje, mas eu não conseguia aplicar, porque era empresa pequena. Sim. Tá? E aí eu recebi uma proposta de uma empresa maior, mais benefício. Aí nossa, mas eu tava lá 2 anos. E eu chamava o meu chefe de pai, porque ele era um negrão deste tamanho, igualzinho meu pai. Eu falei, esse cara é meu pai. Poxa. E aí eu falei, ai, Thiago, eu vou ter que... E eu fui chorando. Eu falei, gente... Eu recebi uma proposta, eu vou ter que sair. Mas eles ficaram super de boas, eles casaram recentemente, eles me convidaram para o casamento. Então, foi bem de boa também. É bom quando a gente sai.
bem tranquilo. Uhum. Quando a gente fala, eu saí, o pessoal, o que aconteceu? Não, gente, não aconteceu nada. Tá tudo bem. Continua. E eu não sei se você pode falar, mas o que te levou a essa decisão de sair de lá? A saída da Nihon, as promessas de Deus. As promessas de Deus. Essa semana tem sido uma semana que eu compartilhei com as meninas. A gente estava tendo ensaio ontem, né? Compartilhei com elas. A gente recebe muita promessa de Deus, Nath, só que a gente não toma muitas posições. Por exemplo, se você recebeu uma promessa de Deus que você vai para os Estados Unidos, amém? Você crê nisso. Só que... Amém, eu recebo. Você recebe? Só que, tipo assim, você sabe que você vai ter uma viagem. Mas você correu atrás do passaporte? Sim. Sabe? Então, tipo, a gente vive num comodismo muito grande. Tipo assim, Deus prometeu, então... Exatamente. Vai cair. Tipo, pra Abraão viver tudo que ele viveu, ele teve que sair da terra dele. Sim. Certo? Então, tipo, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Tipo, Deus prometeu isso, então vamos viver isso. Mas essa saída minha da Nihon foi como se Deus estivesse me tirando da Nihon, assim. Mas nada saído obrigado, mas como, tipo assim, seu tempo deu. É o tempo de outra coisa agora. Sim. Tanto que eu fiquei com tanto temor que eu orei, tipo, orei demais. Falei, Deus, era isso mesmo? Será que eu saí debaixo de obediência? E na mesma semana, a minha pastora é a irmã do Coque, né? Da igreja. Então, Adoro. ela veio no Labachúrias e falou assim, Deus falando mesmo, não foi por desobediência, eu antecipei, né? Tanto que o Senhor já tinha falado pra mim que em dezembro eu sairia. Esse ano eu sairia. Mas aí, nessa semana... Deu uma antecipada. Mas foi tranquilo. E lá foi o único trabalho que você teve? Eu já trabalhei de recepcionista, de vestido, sapatilha, Sério? Maquiagem. Não é mole não. Foi meu primeiro emprego. A Nihon foi meu segundo emprego, assim, registrada. Sim. Então, tipo... Eu não trabalhei muito na minha vida, dá pra perceber, né? Faz parte. Queria. Deixa eu falar uma coisa. Época de escola. Época de escola. Juventude, células, que eu me lembro. Jesus. Como foi ser cristã na escola? Olha, assim... Não foi fácil, né? Porque a gente precisa tomar um posicionamento, né? E não tem como a gente dizer que o que o mundo tem vivido nos dias de hoje é normal. Então, quando a gente começou a célula na escola, ela foi um pouquinho barrada, né? Que a gente tinha o professor, nosso professor de química, que eu não vou citar o nome. Nosso professor de química... Fertas, não é esse, não. O nosso professor de química, ele era de outra religião, então ele não concordava muito. Então, a gente sofria algumas perseguições ali e a gente ficava muito chateado, né? Mas... Sim, eu lembro disso. Foi, tipo, depois de anos, acredito que depois de 2 anos, eu recebi um vídeo de uma célula que não parou, cara, assim, poxa, sensacional, sabe? Sim. Mas foi muito complicado, assim, pra mim mesmo, porque eu não cresci numa família cristã, né? Então, a galera me conhecia, mas eu nunca fui, tipo, nossa, a Duda, a errada. Nunca fui, assim, tipo, nossa, dava muito trabalho. Tanto que as pessoas que conhecem a minha mãe falam, nossa, você é filha da Baiana, porque o apelido da minha mãe era Baiana. Minha mãe era terrível, né? Jesus fez os milagres dele, né? E minha mãe tá nos caminhos do Senhor. Mas... posicionamento em pequenas coisas, né? Você que mente, não mente mais. Você que rouba, você não rouba mais. Então, tipo, precisei mudar muitas coisas ali. Não eu, né? A partir do momento que o Espírito Santo começou a habitar, começou a denunciar algumas coisas, então... E eu lembro que você era assim... Duda, a amiga de todos. A popular era a Duda. Ela tinha as amizades dela com todas as classes. Cara. E como que é isso, assim? Você ter essas amizades, mas ao mesmo tempo você não ser influenciado por elas. Porque eu via muito assim, você tinha essas amizades, né? Enfim, você tinha essas amizades, mas você não era influenciada por elas. Sim. Como que é isso? Em relação a posicionamento? Porque, cara, na juventude... A amizade é complicado? É complicado. Tipo, isso que você falou, eu levo até hoje, né? As meninas da minha banda zoam que eu sou prefeita de Campinas. Tipo, onde eu passo, eu tô cumprimentando alguém. Nossa. É muito engraçado. Mas essa questão de se posicionar,
cara, é uma decisão que você precisa tomar, sabe? Tipo, há pessoas que não podem estar com outras pessoas porque senão elas vão ser influenciadas. Só que eu, no caso, é um pouquinho ao contrário, né? Bem ao contrário. Então, tipo, quantas pessoas que eu não conheci, tipo, que eu falava. A pessoa podia ser ateu e eu cristã e eu tava ali batendo um papo com a pessoa. Mas a questão é identidade, né? Quando você sabe quem você é em Deus, nada te influencia. Nossa. Sim. Então, quando você sabe que você tem uma identidade em Deus, você pode se relacionar com as pessoas e, cara, não importa. não importa. Não importa mesmo. É aquilo de influenciar, né? Não ser... Sim, exatamente. Então, e, cara, pra você conseguir fazer isso, você tem que estar muito enraizado. sim. Porque quando a gente tem um relacionamento superficial com Deus, Não. você não consegue manter. Não tem como você ser uma pessoa que influencia se você é uma pessoa que se alimenta da palavra mastigada do seu pastor nos domingos. Sim. Se você é aquele crente que eu sou cristão e eu só me alimento daquilo que o meu pastor prega no domingo, cara, não. Porque pensa que o pastor, ele tá sendo tratado, tá vivendo aquela palavra na semana, Deus tá tratando com ele para ele liberar para a igreja e ele te entrega mastigado. Paulo, ele vai dizer que há pessoas que tomam leite, né? Mas tem a comida sólida. Então, eu sempre veio para Jesus e falei assim, cara, eu quero a comida sólida, eu não quero leite. Uau. Então, tipo, é isso. Não tem como você influenciar, sendo que você não conhece a Jesus. Não tem como você conhecer Jesus só nos domingos. Você precisa ter uma rotina com Jesus e todos os dias tem algo novo. Sim, e a gente tava falando isso na última sexta-feira que a gente gravou com o nosso líder de jovens. Ele falou basicamente isso, de você ter um relacionamento com Deus. Como você vai construir um relacionamento se você só ouve Deus de terceiros, né? E aí ele tomou um posicionamento e falou, Deus, não quero mais de terceiros, eu quero direto da fonte. Exatamente. E isso é o relacionamento, né? Isso é porque, amém, eu creio que o que Deus ministra na vida do pastor, o pastor libera para a igreja, glória a Deus, a gente precisa disso. Claro. Nós somos ovelhas. Sim. Mas o tratar ali, que Deus vai te revelando de quem você é. Sim. Cara, você já passou por isso, de Deus revelar quem você é? Tipo assim, cara, eu não acredito que eu sou essa pessoa. Já aconteceu isso comigo. Deus fala assim, filha, tu é feia por dentro, é mulher. Melhore. Cara, o Espírito Santo, ele sempre me leva a Gálatas 5:22, né? Que fala sobre os frutos do Espírito. Então, tipo, cara, se o Espírito, ele habita dentro de mim e eu estou aberta àquilo que ele quer fazer dentro de mim, automaticamente eu dou os frutos do Espírito. Então, eu tenho domínio próprio, eu tenho paciência, eu tenho longanimidade, eu tenho... Entre outros, né? Que tem vários dons, vários frutos lá no capítulo 5, versículo 22. Então, tipo... Cara, não tem como. Não tem como. E não tem como a gente ter um encontro com ele e não manifestar nada, né? Exatamente. Sabe, eu escuto bastante podcast do Morada e tem um que eles falam, chama Fé pelo Ouvir no Spotify. É deles? É, deles. Mas o Brunão, que ele que fala, né? E ele vai levar a gente em Gálatas 3, acho que versículo 3, e diz assim que... E ele se assentará, assim como Ourives. O Ourives é aquele que mexe com ouro e prata. E ele vai fazer aquilo com os ministros dele, com os levitas dele. E ele fala que ele leu um artigo de mulheres dos Estados Unidos. E essas mulheres, elas foram no Ourives para ver como que funcionava. E quando elas chegam lá, o cara, ele se assenta pra tá ali pra fazer. Então ela vira e fala, moço, porque depois de anos, a tecnologia passou e você ainda se assenta pra você mexer na peça. Então ele vira e fala, moça, eu me assento porque é a posição mais confortável pra eu não tirar os olhos da peça. Porque se eu tirar os olhos da peça, ela perde o ponto. E ela vira e fala assim, então existe o ponto certo? Aí o moço fala, existe. Quando eu me vejo na peça. Então quer dizer... Ai, Deus! Então quer dizer que quando ele fala que ele se assentará,
e vai fazer isso com os levitas, quer dizer que ele vai colocar a gente no fogo e quando ele vê a gente, Quando ele vê ele quando na ele gente. vê ele na gente, aí o ponto tá certo. Nossa. É sensacional. Sensacional. Eu fico pirada com esses negócios de podcast. Cara. Sim, É uma sim. revelação louca, né? Você fala, meu, eu nunca tinha pensado nisso. Sim, sim, nossa. Você ouve umas palavras e fala, cara, como assim? É sensacional, sensacional. E Duda, quando que você é cristã desde que você nasceu? Não, porque sua família não é cristã. Como que foi sua conversão? A minha mãe, ela se converteu na Nazareno Central, né? Ela tinha o vício de fumar e tal. Era a época de Josimar ainda na Central. Hoje o Josimar tá na Família da Fé. E teve a terça da libertação. Então teve um dia que ela jogou o cigarro dela no altar e o pastor pisou e ela sentiu ânsia de vômito e nunca mais fumou. E depois disso ela começou a me levar na igreja, né? Eu era companheira da minha mãe, então eu levava na igreja. Mas aí, por fim, acabei indo em acampamento da Nazareno Central, mas a galera de lá é a galera deles. E então, você tinha quantos anos? Isso eu acredito que eu tinha uns 13 anos. Menos, eu tinha uns 11 anos. Eu era bem novinha. Então, eu acabei me frustrando um pouquinho com o acampamento, porque eu não conhecia ninguém lá, né? Então, minha mãe me meteu lá. Vai. Largou e foi. Beijo, tchau. Mas aí, por fim, eu comecei a andar com a Amandinha. A Amandinha morava na 27. Não conheço. Aí ela era da Batista da Água aqui do bairro. Ah, eu já fui. E aí eu comecei a ir na Batista. E aí, desde então, nunca mais parei. Certo. Aí eu me batizei em 2012. Na Batista, eu me batizei. Você acredita que a primeira vez que fui na igreja foi na Batista, aqui da vila mesmo, da Água? A primeira vez eu morava com a minha avó e tinha uma vizinha que era, mas eu não lembro que igreja que ela era, e eu fui uma vez. Só que eu fiquei com medo, porque teve possessão lá. Menina, quem disse que eu queria voltar? Eu não queria, mas eu era muito novinha mesmo. Eu tinha uns 7, 8 anos. Sim. Aí depois, quando eu fiz uns 12 anos, meu pai falou assim, minha filha, que eu era terrível, né? Eu era terrível. Minha filha, você vai pra igreja? Você vai pra igreja católica? E eu, não, pra igreja católica eu não vou, não quero ir pra igreja católica. Se você quer me levar na igreja, então eu vou na igreja de crente, que eu sempre quis ser cristã, mas... Sério? Aí eu não achava igreja nenhuma, menina. Porque os meus pais não eram. Aham. Ninguém da minha família era. Sim. Ninguém era convertido. Eu falei, e agora? Quem vai me ajudar? E aí a vizinha, a Magali, que é mãe da Flávia e do Zé, sabe? Sei. A Magali é a mãe da Flavinha. E Sim. ela era da Batista na época. E aí meu pai falou, nossa, leva essa menina. Tu era terrível? Eu era terrível. Meu Deus do céu, seu pai te mandou Filha, pra que igreja calúnia, assim. cara. Desculpa, brincadeira. Não, pode falar, vai, Jesus fez a obra pra glória de Deus. Aí Uma eu nova fui mulher. uma vez, eu até lembro que tava servindo Santa Ceia, né? Aham. Aí tem o momento da Santa Ceia, né? Você ceia junto com a igreja. Bem bomba. Você comeu o pão antes. Ele deu o pão, eu falei, obrigado, comi o pão. Aí eu vi que ninguém comeu, aí ele falou, então, vamos ceiar agora. Eu falei, gente, eu comi já, e agora? Ah, é a primeira vez, tá tudo bem, Aí depois eu não fui mais, porque eu falei, não. Aí depois eu entrei na que eu tô hoje. E foi assim, mas a primeira igreja que eu fui também foi a Batista. Top. Nossa. Mas aí você congregou lá? Sim, foi anos lá. Eu acho que eu fiquei uns 2, 3 anos na Batista. E você já era ministra de louvor lá, ou não? Não, Só era membra? só era membro, só tocava violão. Mas, assim, nos cultos... Nos cultos, eu tocava violão nos cultos. Por incrível que pareça, eu tô vivendo o meu ministério mesmo assim hoje. Porque eu recebi muitos nãos Sério? dentro da igreja. Muitos nãos. Conta. Conta, menina, me conta. Não precisa dizer de igrejas nem nomes, mas Então, conta. As pessoas, quando a gente começa, né, as pessoas olham pra gente e descredibilizam, né? Total. Então, tipo, não vou falar pra você que eu tinha a voz mais afinada do mundo, que eu sabia fazer os melismas da Melody, tá ligado? Mas desde que eu te conheço, minha filha, você canta. Mas, por incrível que pareça, eu sofri muito, muito mesmo, assim. Tipo, nessa minha primeira igreja, eu não cantava, porque não deixavam mesmo. Então, tipo... Ai, foi bem complicado, assim. Aí eu fui pra Nazareno. A Nazareno, a primeira vez que eu ministrei foi num culto de jovens. Tipo, e aí...
depois disso que eu comecei a viver. Mas faz muito tempo que Deus promete sobre essa questão de ministério, desse ministério de ministrar, né? E depois que eu recebi essa palavra, eu nunca fui, tipo assim, igual eu falei pra você, eu recebi a palavra do que eu vou viajar, não corri atrás do passaporte, não. Eu recebi essa palavra de que eu cantaria, então eu comecei a fazer aula de canto, aula de violão. Então eu penei um pouquinho pra chegar. Mas esses nãos, você vê como o Senhor te preparando, te moldando, te dando maturidade. Sim. Não era tempo ainda. Sim, porque tem sim. tudo isso, né? Não, é complicado. Porque às vezes a gente recebe o não, a gente fala, poxa vida, Deus. A gente fica como chateado. assim? A gente fica chateado, né? Hoje na minha igreja, a rocha, parece que eu tô falando a rocha, né? Mas é rocha de pedra. O pessoal do meu serviço... Duda, agora a igreja chama a rocha? Eu falei, é a rocha. A gente vai no culto e a rocha. Brincadeiras à parte. Rocha. Só rocha. Lá rocha a gente de pedra. Lá a gente faz audição pra entrar no louvor, né? Então, tipo assim, tem muitas pessoas, como a nossa igreja do Reteté, acredito que a sua também seja, tem muitas pessoas que recebem promessa, né? Só que são aquelas pessoas que recebem promessa e não dão uma resposta pro céu. Tipo, é algo que a gente tem... nosso pastor tem pregado muito sobre isso. Tipo assim, cara, se receber uma promessa, corre atrás, sabe? Você não vai fazer qualquer coisa pro Senhor, faz com excelência. Então, eu, desde sempre, prezo pela excelência, assim. As meninas sofrem bastante, graças a Deus. Sério? Cara, a gente vai ministrar sábado e domingo canções que a gente toca anos. A gente ensaiou ontem. A gente ensaia, a gente continua ensaiando. Porque a gente não quer entregar de qualquer jeito, entende? Então, tipo... Tem pessoas que tomaram não gostaram. Eu falei, cara, eu também tomei um não. E eu tô aqui. Faz parte do processo. Depende muito de como você vai lidar com a situação, né? E a gente espera que seja com maturidade. Então, pra eu chegar onde eu cheguei aqui, passei por bastante perrengue, viu? Por muitos não. Muitos. Imagino. E eu lembro que na época da escola, na célula, você já tocava violão e cantava. Mas você não exercia o ministério. Você foi começar a exercer mesmo agora na rocha. Eu tô vivendo mesmo agora. Tipo, na época que a minha igreja também chamava Viva, né? Que foi antes da transição. Eu já vivia isso. Mas eu fui viver, tipo, comecei a viver há 2 anos. 2, 3 anos. E como foi? O começo de tudo? Onde tudo começou? Então, eu saí muito com o meu pastor, né? Saía muito com o meu pastor, o pastor Rodrigo Nakanishi. Então, ele me levava. Tanto que ele fala que ele pode ser meu empresário, porque é ele Sério? ele que faz a propaganda, né? Uhum. Então, tipo, ele que me levava para os lugares. Mas foi, como eu disse no começo, foi meio desafiador, né? Porque a gente vai em igrejas que não estão na mesma vibe que a nossa, né? Tipo, a nossa é do reteté. Bateu o primeiro acorde, tem gente girando. Então, tipo, foi meio desafiador, mas bem tranquilo. Algo que eu carrego muito comigo é João 3:8, né? Que aqueles que são nascidos do Espírito são como o vento, não sabe de onde vem, nem pra onde vai. Então, tipo, tô indo, Jesus. O Senhor tá mandando, tô indo. Agora, se eu sei pra onde, não faço ideia. Só tô indo. Exatamente. E você tem uma assessora, né? Tenho. Ela tem assessora, Parece que eu gente. disse que você tá Respeita falando a mais nossa que eu... convidada. E é ela que monta a sua agenda quando algumas igrejas querem que você toque, as igrejas entram em contato com ela. Como que funciona isso? Como eu sou uma péssima pessoa para responder o WhatsApp, você notou isso eu nesses perdi últimos dias? aquelas, né? Tô zoando. Eu passei isso pra Mari, né? Então, o link que a pessoa entra pra conversar comigo vai direto pra ela. Então, tipo, ela manda mensagem pra ela manda mensagem pra mim, pra gente ver, e a gente manda pras meninas aceitarem. Então, é basicamente isso. Ela que monta a minha agenda, assim. Na verdade, ela monta a minha agenda só de ministrações, porque a gente não conseguiu sincronizar com as minhas pessoais, porque eu não consigo. Então, cada hora, tipo, nossa, mas você tá lá. Não consegui ainda colocar tudo nas agendas, mas ela é que cuida de tudo. E pra daqui até o final do ano tá cheia? Como que tá? Não, a gente tá tranquila. É porque a gente... Como que a gente fez, né? Pra gente não ficar corrido, porque a gravação foi recente, a gente fechou só 2 ministrações por mês. Então, entendi. novembro agora, a gente tem essas 2. Teve a gravação, né? E... Novembro não, outubro, 2. E novembro tem 2. Aí dezembro eu prometi pras meninas que eu ia dar férias pra elas. Então, dezembro a gente não tem. Tá agenda fechada. Mas a gente já tem janeiro. ministração pro ano que vem. Sério? Já.
Falei pra você que a galera chama com antecedência. Que legal. É. E as meninas da sua banda, essa banda sempre existiu? Vocês eram amigas? Tipo, vamos montar uma banda? Ou foi entrando aos... Olha, eu, a Monfordine e a Áurea, que é a tecladista e a batera, teve um dia que eu recebi uma promessa do Senhor. Não, peraí. A Monfordine é batera. Batera, a Áurea é tecladista. Sério? Eu não sabia. A Monford. Não sabia. A Monfordine, cara, a Monfordine. Ela é baterista. Não sabia. Ela é a batera e a Áurea é a tecladista. Então teve um dia que eu recebi uma promessa e eu já conhecia elas, tipo, de muito tempo, né? Uhum. E eu lembro até hoje, eu tinha no destaque do meu Instagram, mas eu tive que mudar por causa dos lançamentos, então eu tive que tirar. Mas a gente se juntou na pedreira do Chapadão e eu falei assim, e aí, vocês topam? Vamos? Então eu tinha violão, teclado e batera. Uhum. Beleza? Aí a Ana e a Carol, que é a baixista, elas chegaram faz 2 anos. A Ana é A guitarrista. guitarrista. E a Carol é a baixista. E só você no vocal. Só eu. Então eu sou a nova integrante da banda. Eu vou fazer segunda voz pra você. Olha aí, olha aí, hein? Ai, caramba. A gente faz aula de canto e ela fica me obrigando a abrir voz. Gente, E eu não sei. gente, faz um meme com a minha cara, gente. Olha. Figurinha. Figurinha. Ai, E, carambola. e aí, assim, você já ministrava fora antes da baixista e da guitarrista chegar. Vocês já ministravam pra fora. É que a gente tinha outro baixista, né? Porque o pessoal fala, nossa, vocês desde o início quis ter uma banda só de mulher? Uhum. Não, a gente não é a banda feminista na igreja, não. não. Jesus foi juntando os propósitos. Mas aí eu tive o baixista, o Rick, aí ele acabou saindo e veio a Carol. Sim. Mas antes a gente ministrava. Tem até uma ministração, quando eu conheci a Ana, que eu ministrei na igreja da Ana, que só tava eu, a Áurea e a Carol. Uhum. Então eu virei pro cara do som e falei assim, cara, aumenta o bumbo que a gente tá sem baixo. Então o bumbo da Carol era o que ele tinha de baixo ali. Sim. Então, tipo, a gente foi uma ministração em nós três e depois disso, nunca mais paramos. Nossa, que da hora. E como que é essa experiência, cara? Tipo, ministrar fora, banda, gravação, não sei o quê. Eu ainda não caí na realidade, assim. Sério? Não caí, tipo, cara, gravei finalmente as canções autorais, Uhum. sabe? Mas é esquisito, porque as pessoas chegam, Duda, Oi? Tipo, não conheço a pessoa. Sério? Não tô acostumada ainda, então... Respeita a nossa convidada. Então, faz um convite pro Luciano Subirá vir aqui pra gente, já que você é famosa. Faz um... Filha, tem Nívia Soares, cadê meu celular? Vou chamar a Nívia aqui pra ela vir aqui. Sério, chama ela, chama a Gabriela Maganete. Você acredita que eu mandei direct pra Gabriela Maganete? E Ela aí? viu? E ela não respondeu? Não. Poxa Ela vida. Ai, caramba. Mas acho que ela tava sem agenda. É. Tem pessoas muito humildes, assim, nesse meio gospel aí. Eu tive a oportunidade de estar na mesa com o Matheus Brito. Cara, poxa. Ah, e ele foi na igreja de vocês esses dias, né? E ele volta em novembro. Ele e a banda dele, poxa, sem palavras, sabe? E é algo que eu e as meninas a gente sempre fala. Galera, guarda o coração. Porque sobe pra cabeça. E se você não guardar o coração, você sai totalmente do espiritual, né? Você vai virar um artista. E não é isso que a gente quer. Né? Então, vocês cuidam muito e oram em relação a isso, né? E o mais legal é que a gente tem intimidade, né? Então, tipo assim, quando uma tá crescendo, a outra fala, desce! Ai, que da hora! A gente corta as rimas da outra, né? Então, é bem legal. A gente caminha em família, né? A gente não é uma banda, cada um pra um lado. A gente é família. A gente... E vocês congregam na mesma igreja? Não. Não. Três são da Rocha, que é a Áurea, eu e a Carol. Uhum. A Ana é da comunidade Una e a Monfordine é Casa de Amor. Ai, eu achei que vocês fossem da mesma. Não, a gente nunca foi da mesma igreja. Todas. E aí, como que é isso? É bem tranquilo, né? Porque as visões, assim, elas são... Muito parecidas. Muito parecidas. Então é bem tranquilo. E a gente senta, pra você ter uma ideia, a Carol Monfordine, ela é a esposa do Douglas, ele é pastor da Casa de Amor. Eu confundo as duas de um jeito muito absurdo. Então a gente tem estudo bíblico com a banda, tipo, de quinta-feira e nada interrompe
nossa igreja, nada. Então é bem tranquilo mesmo. Entendi. A gente se dá muito bem com os pastores. Eu dou bem com o pastor Zé, com o pastor da Ana. Elas se dão bem com o meu pastor e assim vai. Nossa, teve uma vez que a gente ia fazer um debate na igreja com um tema polêmico, né? Não vou dar detalhes. E aí eu ia ser contra. Não. Eu ia ser a favor do tema polêmico e uma outra pessoa ia ser contra. E aí a gente tinha que se preparar para levar argumentos. Que não sei legal. o quê. E aí eu fui falar com o Zé. Falei, me ajuda aí a arrumar uns argumentos e não sei o quê. E foi bem legal, que ele era vizinho ali da. Ah, ele era sim. vizinho, não. A sogra dele era minha vizinha, né? Você falou, então ele você sempre falou. vivia lá. E eu falava, então, me ajuda aí. O assunto é esse que eu falo, o que eu não falo. O pastor... E pastor eles Zé são é super sensacional. abertos, gente, super gente boa. Sensacional. Eles são fenomenais. E deixa eu te falar, aos autorais. Eu quero desde o início, quando Deus te deu a canção. Cara, as autorais, elas foram dadas da parte de Deus em 2018. Demorei pra caramba pra lançar elas, né? Mas não foi minha culpa. Sério? Não foi minha culpa. Foi o tempo de Deus, né? Sim. Mas elas foram dadas em 2018. E todas as canções autorais, eu amo o livro de João, né? Então, tipo, a canção O Verbo é baseada em João, Por Amor, João 3,16. A Mesa, João 6. Pra onde iremos nós, só tu tens a palavra de vida eterna. Sim. Então, tipo, eu lendo, eu fazendo meu devocional e Jesus dando as canções, entendeu? Então foi bem. Ao todo são quantas canções? No Spotify tem 4 canções. A gente gravou ao vivo 3. Que a gente tirou uma, que é a Por Amor, que ela é bem tranquila, né? Mas foram 4 acústicas, né? Que elas já estão no Spotify. Sim. E 3 que gravou ao vivo, que ainda vai sair. E tem alguma que ainda não saiu? Que eu já escrevi? É. Cara, tem muita canção. Sério? Tem muita canção. Tipo, eu gravei essas canções de 2018, mas tem mais que Deus foi dando, né? Ao longo da... E tem previsão de quando vai sair? Ou tá esperando o tempo de Deus? Sair essas que a gente gravou? Ou as... Essas que não foram gravadas ainda, que só tá... Então, após esses projetos gravados saírem, aí a gente vai sentar com a banda, porque o processo de produção é sair da casinha, é sair da Sério? zona de conforto. Então, tipo assim, cara, que essas foram, tipo, da gente chegar no que a gente chegou, a gente foram em torno de 15 ensaios, e 15 ensaios em um mês. A gente fez Nossa. A gente fez um... E foi assim, Deus te deu a canção, aí você esperou o tempo pra poder gravar. E aí, quando que Deus falou, é agora? Olha, eu nunca ansiei, sendo sinceraça, eu nunca ansiei disso. Nunca ansiei de ter algo Duda Ramos, nunca ansiei de estar na frente de alguma coisa ou ter alguma coisa. Por mim, as canções elas podiam ser canções de secreto. Eu e Jesus. Sim. Mas aí, Jesus, como eu falei, as irmãs do coque, né? Elas são terríveis. Então, tipo, teve uma ministração que eu fui na Alphaville, que é o que eu me recordo agora, que o pastor virou e falou assim, não é pra você cantar mais as canções que de outras pessoas, é pra você cantar as canções que eu te dei, porque elas são minhas. Então, Nossa, no meio. no meio. Mas demorou tudo isso de tempo, porque a gente teve alguns imprevistos no meio, né? A gente tentou gravar com outras pessoas e não deu certo, mas é o que eu falei, tempo de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Sim. Então, tipo, o mais top, assim, é que Jesus, ele conhece o coração das pessoas. Sim. Então, se for pra dar ruim, não vai dar bom. Sim. Você vai fazer. Eu acho que o tema do seu podcast vai ser esse. Por favor! Se não, como que é? Se for pra dar ruim, não Não vai vai dar dar bom, bom. entendeu? Por favor. Então, tipo, por mais que você tente, e não é pra ser, esquece. Não vai dar bom. Nossa. Então, tipo assim, a gente gravou essas canções 2 vezes antes da gente gravar ao vivo. Então, tipo, teve uma hora que eu virei pra Jesus e falei assim, Jesus, não é isso que você quer, cara. Fechou. Acho que eu estou equivocada. Só que aí, esse ano de 2022, a gente conheceu o pastor Fred Figueiredo da Igreja Rocha, lá em Bertioga. O pastor Fred Figueiredo anda com uma galera, né? E ele profetizou na nossa vida um ano de aceleramento, né? E depois disso, ele abriu a igreja lá. Tipo assim, a gente conheceu ele em fevereiro. Parecia que a gente conhece ele há 3 anos, entende? Ele e a família. Nossa. Então, tipo, a gente viveu
eu não sei explicar pra você o que foi o ano de 2022, Uhum. mas eu sei que a gente tá aqui, E gravamos, então, menino. estamos vivendo, mas não sei E o que vai ser o amanhã. quando você apresentou para as meninas a canção, como que foi? Cara, elas curtiram pra caramba. Sério? Elas curtiram pra caramba. Elas, tipo, tanto que eu gravei a Por Amor no acústico, porque eles não queriam abrir mão, né? Falei, gente, vamos deixar o Por Amor de boa e tal, é só um refrãozinho. Não, vamos gravar, a gente gostou e tal. Nossa, que legal. Mas fez E elas sensação. têm? Canções autorais? Elas, pelo que eu sei, não. Mas, tipo, se a gente sentar, sai. Ai, que da hora. Eu já teve uma vez que, há anos atrás, eu sentei dentro do carro da Carol Monferdini. E ela tinha um golzinho quadrado. Então eu pegava o violão. A gente fez uma canção que é E eu sou teu e tu és meu. Quero viver só para ti. Então a gente sentou no carro E saiu. e saiu. Que legal. E vocês não gravaram? E aí? Quando que sai? Esse refrão tá no meu celular na parte de gravação. Uhum. Porque eu não posso deixar. Eu vi que saiu alguma coisa, já aperto lá, que senão eu esqueço. Ah, Mas o refrão de uma das canções aqui, Entre o Rei da Glória, quem me ajudou na composição foi a Áurea, a tecladista. sério? Tanto que ela virou e falou assim, cara, não dá pra ser só isso. Refrão, vamos colocar mais coisa? Então, tipo, aí a gente já colocou harmonia, ela já... E como que é o processo de Deus te dar a canção? Tipo, como que acontece isso? Cara, é muito doido, É um assim. momento assim... Ai, tô no momento de devocional, momento de adoração. E aí você começa a cantar e você fala, ai, meu Deus, vou gravar. É sempre, isso ou... é sempre relacionado com o devocional. Então, tipo assim, eu li João 1, tipo, o verbo. Então eu fico... Ai, eu adoro, João. Sim. O verbo, ele tá em João 1. Uhum. Então, tipo... E eu sou uma pessoa que eu faço devocional e eu fico mastigando, né? Tem capítulos que eu passo, tipo, 3 dias mastigando o capítulo. Assim, cara, tem mais coisa, tem mais coisa. Então, tipo... Aí eu pego o violão, sento... Aí eu canto uma primeira... Qualquer coisa que vem. E vem. E simplesmente vem. Uhum. Não tem como forçar essas coisas. Então ela vem. Então na hora que eu vejo que já saiu alguma coisa, eu já aperto e faço de novo. E vai indo. E aí é tudo gravado e não escrito. Tudo gravado. Que aí quando Mostra eu gravo... pra gente. Você vai te mostrar pra gente, tô zoando. Não pode. Mas é tudo gravado. Porque quando eu gravo, eu tenho a letra, tenho a harmonia, Já o ritmo. Então é mais tranquilo. Ai, que legal. É bem mais tranquilo que escrever. E aí você sentou com as meninas e falaram, então, gente, é isso daqui. Vamos gravar. E aí, qual foi o próximo passo? Depois nossa, muito ensaio, muito jejum, muita oração. Sério. Porque o nosso maior anseio para a gravação foi não ser somente uma gravação, mas que fosse algo que o Espírito Santo ele fluísse e sentisse à vontade, sabe? Então, nossa, foi fenomenal a gravação, assim, ao vivo. Porque, cara, eu falo, né? É bom poder ir, mas melhor ainda é ter para onde voltar. Bertioga tinha em torno de 90 pessoas, 60 pessoas só de Campinas. E, tipo, na hora que eu comecei a cantar autoral, a galera cantou, eu falei, ai, meu Deus do céu, vou morrer. Então, tipo, eu amo essa questão... O apoio, né, que você tem. Não, eu amo essa questão de viver em família, sabe? Viver o Ministério Banda em família, viver a igreja como uma família. Não chegar na igreja, acabou o culto, tchau, gente, boa semana. Não, a gente vive em família mesmo, tipo, fica lá até meia-noite na frente da igreja conversando. Tipo, a galera tendo que trabalhar. Tendo então. tempo, né? Então, de tipo, comunhão. eu sempre prezei por isso, sabe? Essa questão de família, da gente ser família, que é algo muito importante. Porque quando você é família, você conhece as pessoas no íntimo, né? Sim. E você teve esse apoio, esse incentivo, conselhos, orientações? Olha, eu não tenho palavras para falar dos meus pastores. Porque... O Japa mesmo, ele sabe disso. Era pra eu ter parado. Ele que não deixou eu parar. Sério. Depois de ter entrado numa depressão ferrada. Quando a gente saiu da nossa última igreja, depois de ter saído depois de ter entrado numa depressão muito ferrada. Então, ele me pegou como uma filha mesmo e me carregou no colo.
Então, tipo, os meus pastores, o Rodrigo, a Cláudia, cara, Sensacionais. não tenho o que falar deles. Não tenho mesmo. Sem palavras. Ai, é bom isso. E eu entendo muito, porque eu também fui muito acolhida assim. Eu não sei da sua história familiar. E você também não sabe da minha. Não sei. Mas eu não tenho mãe, né? Minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos. E quando eu entrei na igreja, eu entrei órfã de mãe e tal. Meu pai era um pouco ausente, porque ele trabalhava muito. E a galera da igreja, minha filha, não, Natália, minha filha, não, vem cá, não sei o quê. E surgiu muitos pais, muitas mães, muitas pessoas para corrigir, para estar junto também. Cara. E é bom porque você vê o cuidado de Deus até nisso. Tipo, não deixareis vocês órfãos. Sim, exatamente. Quando a gente age como um corpo, né? É fenomenal. Sim. É fenomenal. Eu também, tipo, mesmo. Eu moro com meus avós, né? Mas eu não tive meu pai presente, não tive minha mãe presente. Então, quando eu entrei na igreja, eu sofria com um problema de paternidade, né? Então, eu tinha um problema muito de olhar pra Deus como um pai, né? Cara, tem uma pessoa da igreja que vai assistir esse podcast, vai surtar, porque esse tá sendo o assunto da semana. É mesmo? Você acredita? Sério? Paternidade. Paternidade. Então, tipo, quando a gente não consegue ver o nosso pai, a gente tem uma visão deturpada do nosso pai. Então, ela influencia no nosso relacionamento com Deus, né? Que é o nosso pai. Sim. Então essa questão, assim, é uma questão muito delicada, né? Eu precisei perdoar o meu pai, perdoar a minha mãe, para eu viver uma vida espiritual boa com Deus. Porque se eu não perdoasse, eu não... Então, tipo, beleza, pai, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu não me importo, aconteceu, passou, eu te amo. Tanto quando eu falo eu te amo pro meu pai, o olho dele enche de lágrima. Sério? Enche de lágrima. Ele fica sem graça. Ô, filho, o pai te ama também. Pai te ama. Mas, então, tipo, essa questão de relacionamento, eu sofri muito, porque minha mãe foi muito jovem. Minha mãe me teve com 17 anos, então ela saiu pra balada, deixava com meus avós. Meu pai meio que me teve fora do relacionamento dele. Então, eu não tive um pai muito presente. Então, quando eu tinha atrito com meus avós, eu falava assim, pô, ninguém me ama. Então, eu falava assim, cara... Tô sozinha. Tô sozinha. Ninguém me ama. Então, tipo, quando eu entrei na igreja... É algo difícil de ser trabalhado. É muito difícil. Então, quando Deus ele trabalha em si você, cara, não tem pra ninguém. Dói, hein? Nossa, dói muito. Dói. Mas depois disso, você... Mas parece que quando você... Porque tem né, não que tem fases, mas tem um momento que você olha assim e eu não tenho ninguém, você tem ódio de todo mundo, dos seus pais, porque eu fui abandonada, eu tô sozinha. Mas depois que você sai dessa parte de ódio e você recebe a cura, você fala, eu nunca estive sozinha. Exatamente. Não é? Eu sempre tive... Não era o meu pai que me fez biológico, mas eu tive um pai. Sim. Vários pais. E o principal, né? Que é Deus, nosso Pai Celestial, que supre tudo. Exatamente. E não, eu tive mães. Fulano foi minha mãe, Ciclano foi minha mãe em tal momento. Tanto que a minha mãe, ela até sofre um pouquinho, né? Porque ela perdeu a minha parte de criança, né? Desculpa. Então, hoje ela fala... Duda, você não precisa de nada. Eu falo, mãe, hoje eu já tenho 24 anos. Eu já consigo pegar o carro e sair. Então, tipo, ela sofre um pouquinho, sabe? Mas hoje eu tenho meus irmãos aí, João Pedro. João Pedro é o cara pra mim, assim. Eu falo dele, não dá bom, eu choro. Sério? Eu amo muito aquele menino, Jesus. Eu tenho o João Pedro, minha irmã, meu pai. Oro por eles. E Deus tem feito, cara, grandes coisas na vida do meu pai. Pra quem não conhece, meu pai mexia coisa errada aqui no bairro. E eu me sentia muito culpada. Porque eu entrei na igreja e falei, Jesus, quantas pessoas não estão se perdendo aí por causa do meu pai? Então, tipo, orava pro meu pai pra ele se converter. E hoje meu pai, ele frequenta a célula. Ai, que bênção, Duda. Teve a gravação, né? E ele até me mandou um texto, tipo, super crente. Mas não tem muito o que falar, não. Sim, e... Momento choro. Cadê a musiquinha? Coloca uma musiquinha. Faz parte. Eu também nem entro muito nesse... Porque senão... Mas
eles não eram, né? Sua família não era, e desse processo de você orar e tá, e pagar preço mesmo pela vida deles, você teve esse presente, né? De ter ter eles salvos por perto. Cara, meu pai, ele foi na primeira vez que ele foi nessa, como que é o nome que eu acabei de falar? Célula. Nessa célula. O pessoal do manto também lá, né? Ô, glória. Né? O cara virou pra ele e falou assim, cara, você tá aqui porque uma mulher ora por você. Porque já era pra você ter, ó, Nossa. morrida faz tempo. Uhum. E aí meu pai falou, filha, você precisa ir. Aí eu fui nessa célula e levei o violão, toquei lá. E o cara virou pra ele e falou assim, foi por causa dela. Nossa. Que presente, cara. Ali. Não, e o coração explode, né? Nossa, demais. Demais. Mas, cara, meu pai, ele na mão de Jesus vai ser uma bomba. Porque, falar pra você. E esses que são mais difíceis de chegar quando chega pra Jesus. Chega Nossa, com mas tudo. Jesus usa sem Ele limite. conversa com o pessoal e vai, e sabe, e fala. Então, sim. fenomenal. Eu também fui criada pela minha avó, mas quando eu fiz 11 anos ela morreu. Ai. Aí eu fui morar com meu pai e tal, mas eu ainda tô nesse processo de orar pela minha família. Eles ainda não são convertidos, mas eu estou aqui torcendo, né, comemorando as pequenas vitórias. Minha madrasta e o filho dela começaram a ir na Nazareno Central. Top. Ele ainda não, aquelas não, né, pai? Mas eu creio nisso. E aí, domingo teve batismo na igreja, né? Cara, eu falei, eu vou ver minha família saindo daqui dessa água. Cara, eu a mesma E eu falei coisa. assim, Senhor, me dá esse presente e eu quero todos juntos. Amém, é da vontade do Senhor. Se for um de cada vez também, glória a Deus. Mas imagina esse presente, cara. Eu falei, Senhor, acho que eu não vou aguentar. E eu, obrigada, Senhor, pela salvação. Nem Não, foi salva ainda, obrigada. Eu vou desidratar, eu tenho certeza. Desidratar. Mas o importante é não parar de orar, né? Sim. Às vezes dá um desânimo. Desanima mesmo, não tem o que fazer, mas, cara, permanece. Porque se o Senhor levantou nós como coluna dentro da nossa família, dentro da nossa casa, se a gente não orar, Exatamente. né? Levando em conta que a gente tem uma autoridade, porque é a nossa família, e a palavra diz que aquilo que o Senhor nos deu é nosso, e ninguém toca, ninguém tira, nosso por herança. Sim. E tem aquilo também, quem vai orar? Entende? Exatamente. Nós cremos que tem pessoas que abençoam e tal, mas nós dentro da família, tipo, meu pai, eu consagro meu pai para viver na vida do meu pai. Olha o peso disso, né? Exatamente. E a gente vê a fidelidade de Deus. No tempinho dele, no tempo de Deus. Amém, Senhor. Apressa-te, mas no seu tempo. No seu tempo. Mas é muito bom ver a fidelidade de Deus. E eu queria saber uma coisa. Vixe. É de boa. Como que você organiza para dar aula de canto e dar aula de violão? Como eu organizo? É. Você fala... De tempo, horário, dia. Porque agora tá fechada a sua agenda para novos integrantes de aula de canto, né? Cara, eu não Porque ia se abrir tiver aula. um encaixe, eu tenho uma pessoa. Vai dar uns picos ali no microfone de tanta risada que eu tô dando. Mas... A minha irmã Raíssa, eu vou te expor, tá, gata? Mas é pro seu bem. A minha irmã Raíssa, ela quer fazer aula com você. É mesmo. Abre as portas pra ela. Abre as portas, Jesus. Abre as portas. Então, quando eu abri as aulas, né, de violão, a galera falou, se abrir de canto, eu vou. Se abrir de canto, eu vou. Eu falei, Porque você ia abrir só de violão, né? Eu abri só de violão. Não, vamos começar do começo. Você começou a trabalhar, Comecei a trabalhar. aí você parou de dar aula. Parei de dar aula quando eu tava trabalhando. Uhum. Aí eu voltei. Quando você saiu da... Quando eu saí da Nihon, eu voltei a dar aula. Então, eu fiz alguns dias prévios lá, né? E depois eu comecei a anunciar as aulas. Então, quando eu anunciei as aulas, a galera falou, cara, se você der de canto, eu volto. Porque era vocês, tipo, vocês eu já tinha dado aula, né? Você, o Rael. Então, são pessoas que eu já tinha dado aula de canto. Sim. Falei, cara, e agora? Tadinhos. Aí eu abri, aí fechou. Não deu nem tempo de eu abrir, já fechou. Já lotou. Mas provavelmente eu abra e tem algumas pessoas me mandando mensagem, mas eu te falo antes. Mas vai ser de sábado, não vai ser no mesmo dia que você.
Eu posso trocar? Eu posso trocar o meu dia? Pode trocar, você é minha primeira Posso? aluna, pode? Ah, eu queria sábado. A gente vai se falando. Mas, e aula de violão, tem mais pessoas pedindo pra ir na casa, né? Então, tipo, eu me organizo mais, tipo, como eu não trabalho, né? Uhum. Então é mais tranquilo pra mim. Então tem 5 dias na semana pra dar aula. 6, né? Que tem o sábado. Mas é bem tranquilo. E eu pensei que você tinha saído do seu trabalho pra dar aula mesmo, pra focar nisso. Também. É porque Jesus, né? Jesus é Jesus. Jesus, ele já vem falando sobre eu ser professora, né? Então, tipo, eu já saí de lá sabendo o que eu tinha que fazer. Ah, já tinha um direcionamento. Sim, porque senão eu ia pra outro lugar, né? Mas Jesus, Jesus, você sabe, Amém, né? Jesus. Amém. Eu vou ver aqui no meu roteiro se eu esqueci alguma coisa. Esqueci. Mas eu vou ler as perguntas do Instagram. Caixinha de perguntas. Tem muitas? Deixa eu ver. Você falou caixinhas, fiquei preocupada. Não, caixinha. Falei errado. Temos algumas. Vamos lá. Duda, saiba que eu te admiro muito. Oh, meu Deus. Você poderia contar um pouco sobre como foi sua chamada? Beijos. Minha chamada? Rosa Guedes. Ai, a Rosa. Sim. Como foi meu chamado? Uhum. Seria isso? Olha, eu recebi essa questão de ministrar, né? Essa questão de, através das irmãs do Coque, óbvio. Sempre presente. Sempre Graças a presente Deus. na minha vida, como você pode ver. Mas foi um capítulo, um versículo que Jesus me deu que diz, que está em Isaías 61:1. O Senhor me chamou para levar, tanto que tem uma camiseta das meninas, levar, anunciar e tal. Mas é que eu tô sem o celular aqui, senão ele é melhor. Mas esse versículo Deus cravou no meu coração, então eu tô aqui. Ele é o pontapé inicial. Ele é o pontapé. Tanto que quando o meu pastor ele abriu a gravação, ele leu Isaías 61. Sério? Ai, você chorou? Ah, não podia chorar, né? Que senão eu metia a mão na Ai, maquiagem. ia borrar maque, verdade. Não, pior que eu sou bicho do mato, né? Eu não uso muito maquiagem. Então a moça falou assim: tem que pegar um papel e fazer tal. Eu falei, gente, se eu chorar aqui, eu vou meter a mão. Mas aí eu fiquei quietinha, fiquei tranquila. Nossa, gente, eu ia chorar muito. Nossa, eu não consigo conter as lágrimas, Não, eu choro. chorei na primeira, mas eu falei, gente, eu tenho que segurar. Não vai dar dessa vez. Eu vou me controlar. Vou ter que me controlar. Domingo teve batismo na igreja, gente do céu, mas eu fazia até assim. De tanto que eu chorava. Não dá, cara. É muito emocionante. Não tem como. Não, teve uma época que eu tava tentando essa vida de make. Mas aí, eu falava, Jesus, eu vou botar rímel. Se o senhor fizer eu chorar hoje, vai dar ruim. Põe extensão Cara. do cílio, que não borra, você pode chorar à vontade. Cara, eu juro pra você, o último culto, mas eu cheguei tão borrada na minha casa que eu falei assim, Sério? não vou fazer mais. Não vou usar mais. Juro. Eu também, eu ia sair do escuto toda borrada, mas eu conheci a extensão de cílios. E eu posso indicar a minha extensionista. Aí hoje é mais tranquilo. Aquelas, eu não vou falar o nome dela, porque ela não tá patrocinando. Ah, não tá patrocinando? É a Carol. Usa, é tudo Ai, que você acorda Deus. pronta, entendeu? Uhum. Próxima. Conta um pouco sobre a experiência de gravar seu primeiro EP. Israel Nogueira. Ah, Rael. Cara, foi uma experiência muito única, porque tudo que a gente fez foi muito na raça, né? Tipo, eu tive que aprender a fazer as coisas. Então, igual eu falei pra vocês, falou, nossa, que chique, tá em todas as plataformas digitais. Então, eu tive que descobrir distribuidora, tive que, sabe aquela letrinha do Instagram? Tive que descobrir como colocava aquela letrinha do Instagram. Eu tenho que entrar lá, tenho que digitar a letra, tenho que colocar, sincronizar. Então, tipo, foi tudo muito na raça. Eu, as meninas, a gente produziu. Então, tipo, a gente vai fazer isso na bateria. Então, a gente vai fazer isso na bateria, vai fazer isso no baixo. Então, foi muito, muito, muito na raça. Então, foi algo, assim, que vai ficar muito marcado. Vai ser marcante, porque tudo foi muito na raça. Tudo mesmo. A Marina fez os fundos, então... ficou Vocês fenomenal. ficaram a par de cada detalhe. Cada Porque detalhe foi vocês que tinha fizeram que passar... tudo. Todo detalhe, tudo tinha que passar por mim. Então, tipo... Cara, tudo. Não é como se eu contratasse uma produtora e ela fizesse uma parte. Não, eu vi tudo. Eu fiquei sabendo qual. Nem sei o que é isso, hein? Fiquei sabendo de câmera que usar, fiquei sabendo de lente, fiquei sabendo de iluminação, fiquei sabendo de fundo.
Fiquei sabendo de maquiagem. Fiquei sabendo de som. Look, porque eu vi o seu look e ficou babado, hein? Eu gostei. Então, tipo, tudo. Então, eu tinha que fazer reunião com o técnico de som, a gente alugou. A gente fez a hamburgada, né? Então, não sei se você viu a época que a gente tava anunciando a hamburgada. Não lembro, acho que não A gente vi. anunciou a hamburgada na Nihon. Então, ali a gente arrecadou uns 7 mil reais, a gente já tinha 3 mil. Então, a gente tinha 10 mil de caixa, assim. E só de som a gente gastou 4 mil reais, 4 mil pra mais. A gente alugou mesa, alugou mic. Sim. Então, tipo, a gente alugou tudo melhor ali, Sim. usando um fone estéreo. Então, eu acompanhei tudo. Tudo que a gente alugou, tudo mesmo, assim. Então, foi muito na raça. Então, vai ser muito marcante. Porque eu não vou contratar Primeiro... ninguém. Nossa, que da hora. Foi. A escolha de ter apenas mulheres na banda foi sua ou direcionamento de Deus? Oh, Ana Clara. Já respondi. Já respondeu. Mas foi Deus. Deus que juntou os propósitos. Sim. Não somos banda feminista na igreja. Enfim, né? Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa do meu... dificuldades na música cristã hoje em dia. Que a gente ouve umas músicas hoje. Oh, Jesus. O que você acha? Olha, eu acho que tem dois problemas, né, na música cristã hoje, né? É a questão da composição, não são canções que não são baseadas na Bíblia, né? Onde o centro é o eu. É sempre o eu, né, e não Jesus. Então, tipo, é bem complicada essa parte, né? Porque o eu acaba sendo adorado no lugar de Jesus. Sim. E eu acho que a segunda nem é tão da música cristã, mas da igreja. A igreja, ela tem se acomodado tanto que ela não tem entregado algo com excelência ao Senhor, sabe? Tipo, a gente estava sofrendo bastante com isso na igreja, na nossa igreja. Mas, como eu falei pra você, eu prezo muito pela excelência, né? Quando for fazer algo do Senhor, eu sempre prezo pela excelência. Então, tipo, cara, eu já sei, não preciso ensaiar, sabe? Sim. Tem uma frase até polêmica de um pastor muito famoso que falou: cada um ensaia na sua casa, nós se junta e já não precisa de ensaio. Mas eu não acredito que seja assim, não. Eu acredito que nós temos que fazer tudo com excelência pro Senhor. E quando a gente faz de qualquer jeito, não dá bom, não. Então, Sim. a excelência, ela tá no coração, né? Se a pessoa... Claro que tem a unção, não menosprezando a unção, mas a unção com excelência... Não, sem ela não tem sem como. a unção. Mas a unção com excelência é uma bomba. Então, é isso que eu prezo tanto pro meu ministério quanto pro ministério de louvor da minha igreja. Então, o pessoal tá sofrendo lá na igreja. Tem que usar clique, a gente vai usar VS, tem que abrir voz, tem que ser afinado. Então, por isso que a gente faz audição. Sim. É um pouquinho complicado. E é você que faz as audições lá? Eu faço, por enquanto sou eu. Ai, que legal. O pessoal fala que eu sou brava. E como que é? Tem uma escala lá de louvor Tem uma escala? que vocês fazem semanalmente. E quem escolhe os louvores? O ministro. Na verdade, a gente faz a escala mensal. A gente tem bastante ministro lá. Tipo, de domingo de noite, pra você ter uma ideia, domingo do mês que vem eu não vou cantar. Porque já tem gente, entendeu? Então, tipo, a gente determina os ministros, né? E eles que fazem a escolha das canções. De acordo com aquilo que o Espírito tá ministrando pra eles na semana. Entendi. Muito bom. Visão de futuro pessoal Jesus. e da igreja. Planos futuros. Vai, solta um spoilerzinho pra gente, Duda. Por favor, nunca te pedi nada. Um spoiler? Nem eu sei o que eu vou viver daqui. É só com Deus, né? Só Jesus. Tudo bem. É o que eu falei, tipo, João 3,8, né? Tipo, é como um vento. Eu não sei pra onde eu vou, né? Mas, baseado naquilo que Jesus já falou, a gente vai eu vou viajar de avião. Porque o Senhor vai me levar pelas nações. Exatamente, só isso que eu sei. Porque tá tudo nas mãos de Deus, entendeu? Então, eu entreguei tudo mesmo. Sim. Mas tem, assim, daqui pro final do ano, daqui pro começo do ano que vem, tem alguns planos? Ou nada ainda, tá? Nada. Eu tenho vivido muito nisso, né? Fé. Vivido com fé. Tenho vivido muito isso, então, tipo... Sim. Se amanhã eu receber um telefonema, eu não sei, entendeu? Então, vai tudo na base de Deus mesmo. Sim. Não tem nada. E você que vai em muitas igrejas, né, ministra, o que você tem pra falar da igreja brasileira? A igreja brasileira? O que você tem visto? Cara, eu tava conversando recentemente com uma amiga minha, acho que com a Áurea.
nem a questão da igreja brasileira, mas se a gente for virar e pensar no nosso bairro, sabe? Se a gente pudesse ser mais unidos, eu acredito que a gente alcançaria muito mais pessoas aqui no bairro, sabe? Sem pregar uma placa. Sim. Então, tipo, cara, sei lá, acho que, não posso dizer que é ego, mas a gente está concentrado tanto dentro da nossa igreja, tanto dentro do nosso templo, que a gente esquece que tem pessoas do lado de fora. Então, tipo, cara, quantas igrejas tem aqui no Vila Boa Vista? Imagina se essas igrejas se juntam para levar o evangelho nas pessoas que não conhecem, assim, aqui nesse bairro, entende? Então, eu acredito que uma união, sabe? Mas é um pouquinho complicado de falar de união, porque tem visões que não batem e tá tudo bem, entendeu? Mas é mais isso mesmo. Essa é a minha visão, assim. Mais de unir forças. Isso. Cara, tipo, por exemplo, tinha... tem vários movimentos, né, de praças, assim. Cara, sei lá, você puxou um movimento de fazer na praça lá. Eu vou fazer questão de estar com você, porque a gente é corpo, a gente quer levar a cabeça que é Jesus, entendeu? Então, eu sou muito tranquila com isso, tipo, mas tem pessoas que é mais... E eu entendo. Sim. Mas é a visão da Duda, tá? Tá. Não impondo nada. Não, com certeza. E, cara, que legal que foi aqui. Você tem alguma coisa pra falar? Aquelas. O dia que eu falei com você, eu falei, Duda, eu quero polêmica, mulher. Polêmica? Não tenho polêmica. Não, tô zoando. Não quero polêmica, não. Não, tô zoando. Tatuagem é pecado? Solta pra gente. Já que você falou, foi ela que falou, viu, gente? Vocês estão de prova. Vai, Duda, já que você lançou na mesa, eu quero sua eu te resposta. perguntei, tatuagem é pecado? Não ouvi. Eu te perguntei, tatuagem é pecado? Ai, gente, acho que tá tendo interfonia. Aquela interfonia. Ai, Natália, tu não existe. Você quer saber mesmo a minha resposta? O que você acha? Eu, é complicada essa visão, mas assim, depende muito da intenção da qual você está fazendo a tatuagem. Sim. Depende da tatuagem que você quer fazer, o que você quer escrever, o que você quer desenhar no seu corpo. E da igreja que você congrega, né? Sim. Porque nós estamos debaixo de uma liderança. Exatamente. De uma doutrina. Então, depende se é pecado para quem. Sim. Se eu tô numa igreja, congregando numa igreja, eu escolhi estar lá, o Senhor me colocou lá, e debaixo da vontade de Deus, aquela doutrina não permite que eu faça tatuagem, eu estou em pecado. Por causa da desobediência. Por causa da desobediência, eu estou em desobediência. Sim. Outro ponto que é pecado, escandalizar. Né? Eu acredito muito nisso. Se eu vou fazer uma tatuagem que vai fazer uma pessoa sair do foco ou me olhar diferente, vou fazer essa pessoa tropeçar, é melhor não fazer, porque o que é uma tatuagem perto de uma alma, né? Mas fora isso, não vejo problema. Fora todos esses pontos colocados. Tudo isso. Eu não vi se você não vai escandalizar ninguém, se você não tem intenções ruins, se a sua igreja permite, não acho que seja algo errado. E você? Eu tenho uma tatuagem, né? Você tem? Tenho. Eu fiz uma tatuagem com a minha prima, né? Tem o Hannah, escrito bem pequenininho. Quase não dá pra ver, parece uma pinta. Bonita. Então, delicada. tipo, é bem... Conversei com o meu pastor antes, é bem tranquilo. Bem tranquilo. Mas e tem o fato também de... Assim, no caso de quem ministra fora, pessoas que pregam fora, pessoas que ministram fora, vai em muitas igrejas diversificadas. Exatamente. E, assim, dependendo daquilo que você tem igrejas que não aceitam. Esse é um dos meus pensamentos, assim. Mas tem mudado um pouquinho, né? Mas, tipo, não pretendo parar nessa, mas não pretendo fazer tatuagem muito exposta. Não pretendo. E nem muito grande também. Sim. Mas tem essa questão também. Porque, né, acontece Cara, teve da forma que a pessoa foi ensinada, ela crê nisso. Teve uma ministração do Alessandro Vilas Boas que ele foi, acho que numa bleia, sabe? Foi muito chato a situação, né? O pastor, ele anuncia: com vocês, Alessandro Vilas Boas, e dá o microfone pra ele e dá de volta. Gente, nós não compactuamos com tatuagem. Tipo assim, o Alessandro cheio de tatuagem. Falei, cara, porque você chamou. Era mais fácil não ter chamado, né? Imagina, antes do cara cantar, o Alessandro não falou nada, ele só puxou. O meu orgulho. Tô passada. Você Não nunca vi viu isso, não. Rapaz, Então, tipo, cara, ele sabia que ele era cheio de tatuagem. Mas acho que, tipo, por causa dos jovens da igreja e tal.
Mas Faz parte. Faz Faz parte. parte, gente. É doutrinas. Polêmica, obrigada, viu, por servir a polêmica. servia a polêmica, Servi com poxa. polêmica, arrasou. Gente, agora a Duda vai cantar uma autoral dela pra gente. Que já foi Aquela em postada. primeira mão, não é em primeira mão. Não. Mas você pode acompanhar nas plataformas digitais, Spotify Deezer, Apple Music e vários. e derivados. Vários. Acompanhe a Duda no Instagram. Acompanhe o trabalho dela, que é sensacional. Obrigada. E fiquem aí com a autoral da Duda, Duda Ramos. E eu, aquela. Só a Duda mesmo, gente. E não há outro lugar onde eu queira estar. Pra onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna e não há outro lugar onde eu queira estar. Pra onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna. E aí, gente, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários essa canção maravilhosa. Segue a Duda no Instagram dela para acompanhar. Ouve a música completa no Spotify. Compartilha esse episódio com seus amigos, com seus familiares. Agradeço muito por vocês terem assistido até aqui. Agradeço você por ter aceitado o nosso convite. Agradeço. Por ter conseguido vir. Foi muito bom esse tempo que a gente passou aqui. A gente achou que foi rapidão, né? Foi rápido, mas passou. Olha. É, foi muito bom. Espero ter você aqui numa próxima vez. Parte 2. Capaz. E é isso, gente. Obrigada por terem assistido. Fiquem ligados para os próximos episódios. Assistem os episódios anteriores. E beijos e até a próxima.